Meus queridos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias nesta noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 26, assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus. Amém? Esse é o relato mais antigo, é o registro mais antigo da chamada ceia do Senhor. Como 1 Coríntios foi escrita bem antes do primeiro evangelho escrito, que foi o evangelho de Marcos, o apóstolo Paulo é certamente o primeiro apóstolo que nos dá um registro detalhado da instituição da ceia sagrada, da ceia do Senhor Jesus. Mas ele faz em um contexto de correção. No contexto dessa passagem, Paulo está repreendendo os irmãos de Corinto, porque eles tinham distorcido a ceia do Senhor. A igreja primitiva tinha uma festa muito comum chamada de a festa ágape, ou a festa do amor. Era o dia em que os cristãos iam à celebração e cada um deles trazia de sua própria casa alimentos, suas refeições. Os pobres, ricos, escravos e livres, e eles celebravam juntos e comiam aquela refeição com alegria e comunhão. Mas em Corinto não foi assim, não era assim. Paulo soube da distorção que havia da festa ágape e consequentemente da ceia do Senhor. Em Corinto, os ricos e os pobres estavam distorcendo no sentido de que a festa ágape e a ceia que foi pensada por Deus para unir a igreja, para trazer comunhão à igreja, para derrubar barreiras entre as classes dentro da igreja, ela estava na verdade criando barreiras, fazendo distinções, sendo desculpas para criar grupos. Os ricos vinham com suas comidas, com suas refeições requintadas e abastadas. Os pobres traziam suas contribuições pequenas. Os escravos, alguns deles nem podiam trazer nada. E o que acontecia é que na hora de comer a refeição, os ricos comiam sozinhos. Eles comiam e não partilhavam e não davam do que traziam para os menos favorecidos. E não só comiam, mas bebiam à vontade, fazendo com que aquele ambiente, a ceia do amor, fosse mais uma ceia da exclusão, da humilhação, uma vez que quem era pobre se sentia ainda mais excluído por ver alguns membros da igreja, os mais ricos, comerem abastadamente e outros passarem fome. Paulo soube dessa realidade, soube dessa situação e ficou muito revoltado.
E no contexto da carta que nós acabamos de ler, desse versículo que nós acabamos de ler, dessa passagem, Paulo censura os irmãos de Corinto. O que é que vocês estão fazendo? Não é assim. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi essa a ideia. Pelo contrário, a ceia do Senhor foi criada pelo nosso Senhor, foi dada pelo nosso Senhor para derrubar barreiras, para representar a nossa comunhão com Deus, com Ele e também com as pessoas. E aí nos dá, nesse fragmento que eu acabei de ler, uma descrição minuciosa do que fez Jesus naquele dia sagrado, antes de ser crucificado, na última ceia que tomou com seus discípulos, aqui antes da cruz. Ele diz: porque eu recebi, diz o apóstolo Paulo, eu recebi do próprio Senhor e também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comem esse pão e bebem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo: foi isso que Jesus disse. E vocês devem celebrar a ceia, discernir o pão, discernir o corpo do Senhor. E ele disse: não é sem razão que alguns de vocês adoeceram, e alguns até já morreram, porque Deus pôs a mão sobre vocês e castigou alguns de Corinto, exatamente por não discernirem, por não compreenderem o propósito da ceia e viverem indignamente, praticarem indignamente, excluindo uns aos outros na refeição sagrada. Esse relato da ceia do Senhor é um relato que nos leva a pensar em muitas coisas. A ceia do Senhor, meus irmãos, é esse momento sagrado quando Jesus nos chama à mesa. Daqui a pouco nós iremos a esta mesa, essa mesa do Senhor. Ele estará como anfitrião me recebendo, recebendo você, recebendo todos nós. É o momento sagrado quando Jesus nos chama para renovarmos, para lembrarmos, para nós renovarmos a nossa aliança que foi feita na cruz do Calvário, da parte de Deus conosco. A nova aliança que foi ratificada, que foi selada com o sangue do Cordeiro de Deus. O que é a ceia? A ceia é um memorial sagrado, é um convite para nós lembrarmos de quem é Jesus e o que Ele significa para nós. Ao comer do pão e beber do cálice, Jesus está nos chamando, nos convidando para nós lembrarmos quem Ele é o Filho de Deus, Ele é o Redentor, Ele entregou sua vida por nós, Ele se entregou naquela cruz do Calvário, mesmo sem merecermos. Aquilo foi amor sem reservas, amor sem medida, amor sem palavras, amor indescritível, amor inefável. Diz Paulo: Deus prova o seu próprio amor para convosco, tendo Cristo morrido por vocês, ou por nós, sendo nós ainda pecadores. A ceia do Senhor é um convite para a gente lembrar de quem é Jesus. Ele não é um simples líder que apareceu na história humana, Ele não é apenas um criador de religião, Ele não foi um filósofo, Ele não foi um psicólogo, Ele foi o Redentor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus e Senhor, que entregou sua alma para pagar o preço dos meus pecados. Ele é o Filho de Deus que sorveu e absolveu na cruz do Calvário a ira que pesava sobre mim, a sentença de culpa e de condenação que estava sobre a minha cabeça, foi toda sobre Ele. E na cruz do Calvário é seu sangue que é derramado para lavar a minha alma, é seu corpo que é moído, ferido, traspassado,
para curar as minhas feridas, como diz o profeta Isaías, pois todos nós andávamos transviados, cada um de nós fazia o que queria de sua própria vida, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos curados. A ceia do Senhor é um convite para a gente lembrar, para nunca esquecer quem é Jesus. Ele é Deus, nosso Redentor, nosso Senhor, sua obra redentora é extremamente importante, deve estar no meu coração todos os dias, lembrarmos de sua ressurreição, lembrarmos que Ele não apenas morreu por nós, mas que seu corpo não viu corrupção, Ele ressurgiu ao terceiro dia, Ele está agora sentado à direita do Pai, de onde governa os céus e a terra, e também de onde intercede por mim, por você e por todos nós. Ele vive, Ele não é um morto. A ceia do Senhor não é uma memória de um falecido, a ceia do Senhor é para lembrarmos que o nosso Deus reina para sempre em Jesus Cristo, amém? Quando celebramos a ceia, nós não estamos simplesmente lembrando de um falecido, não, nós estamos lembrando do Cristo ressurreto, que veio a esse mundo, carregou as minhas culpas e os meus pecados, e ressuscitou o terceiro dia, vencendo o maior de todos os inimigos humanos, que é a morte. A morte não tinha inimigos, a morte não tinha oponente, a morte era cruel e atroz, ganhava todas as batalhas que travou em toda a história humana, mas em Jesus ela foi derrotada. Jesus humilhou a morte, Jesus tirou o arguilhão da morte, o ferrão da morte, ressuscitando ao terceiro dia, dando a mim e a você a mesma esperança, de que embora tenhamos que partir, tenhamos que ter um encontro com a morte um dia, mas ela também não nos deterá, porque no dia final o Senhor nos chamará em glória, e nós seremos ressurretos e ressuscitados, viveremos com o Senhor para sempre na eternidade, diga amém. Nós não lembramos de um Cristo morto, preso a um crucifixo, ou enclausurado numa gruta, nós lembramos de um Cristo que reina em glória, Ele ascendeu ao céu, Ele subiu ao céu, e quando os discípulos olharam Ele sendo elevado ao céu, entristecidos, um anjo disse-lhes: por que vocês olham assim para esse Jesus? Porque estão tristes? Do mesmo modo como vocês estão vendo subir, um dia o verão descer em glória. Ele virá, irmãos, Ele virá, e diz a Bíblia que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele virá, e que dia glorioso, que dia faustoso, que dia brioso será, quando a sua igreja, a noiva de Jesus, for ao encontro dele, quando os céus se rasgarem e as nuvens derem lugar à vinda do Filho de Deus, e ele descerá e regerá com justiça o seu povo para sempre, amém? Ele ascendeu ao céu, está vivo e vive para interceder por nós, nos fez promessas, a promessa de estar conosco, a promessa de nos sustentar, a promessa de cuidar de nós, a promessa de nos amar até o fim. Ele nos fez muitas e grandíssimas promessas, inclusive a promessa de estar conosco. Ele diz: olha, façam discípulos por todo o mundo, ensina esses discípulos a guardar tudo que eu tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Daqui a pouco você e eu vamos nos aproximar da mesa, mas essa não é só uma mesa, esse é o banquete de Jesus, é o banquete quando nós somos recebidos por Ele, e no dia
quando chegarmos na eternidade, é um banquete celestial que nos aguarda. Ele oferecerá a todos aqueles que creram nele, que foram fiéis a eles, que foram chamados por eles e que estavam no pacto da nova aliança. É uma mesa farta que Jesus nos oferece. Ele nos recebe com uma mesa farta, e os alimentos são o seu corpo, que nutre a nossa alma, que alimenta a nossa fome, a nossa sede de Deus. E o alimento é o seu corpo, que sacia a sede, a fome mais profunda. Mas a água, a bebida é o seu sangue, o sangue da nova aliança. Quando Jesus fala de seu sangue, é quase impossível não lembrarmos do sangue da antiga aliança, aquele sangue da Páscoa. Quando Moisés foi orientado por Deus a dizer aos filhos de Israel que matassem uma ovelha, matassem um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse nos umbrais das portas, das casas ali no Egito, para que quando o anjo da morte passasse sobre aquelas casas, o sangue indicasse que ali estava um filho da antiga aliança. O sangue indicava que ali estava um eleito de Deus, um filho de Deus, e portanto o anjo passava sobre aquela casa e não fazia mal algum. Esse mesmo sangue não é mais de um cordeiro, de um animalzinho. Esse sangue agora é do Cordeiro de Deus, que foi aspergido na cruz sobre o povo de Deus, de modo que nem o diabo, que nem o mundo, que nem o inferno poderá fazer mal àqueles que amam ao Senhor, que foram amados por Deus, porque estão guardados sobre o sangue de Jesus Cristo. Esse é o símbolo mais puro da aliança. A ceia do Senhor é um convite para lembrarmos de quem é Jesus, mas também é um convite para lembrarmos de quem somos aos olhos de Deus, de quem éramos aos olhos de Deus, porque Jesus morreu por nós, porque Ele precisava se oferecer, porque tinha que ser seu corpo, porque tinha que ser seu sangue, porque a nossa condição era profunda, o nosso estado pecaminoso de condenação era profundo. Nada e nenhuma outra forma poderia nos trazer libertação a não ser o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que todos nós estávamos imersos no lamaçal do pecado, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas a graça de Cristo Jesus nos resgatou. Quando éramos perdidos pecadores, fomos achados pelo amor de Jesus Cristo. Quando éramos filhos da ira, fomos reconciliados e nos tornamos filhos de Deus. Quando estávamos em inimizade contra Deus, a graça nos transportou das trevas para o reino da luz. Quando estávamos em guerra contra Deus e contra o próximo, Deus nos deu paz através do sangue. Quando nem éramos povo, Deus nos fez seus filhos, herdeiros, e não só herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo, para reinarmos com Ele para sempre. A ceia é um convite para lembrar quem nós somos, quem éramos e quem somos. Nós éramos pecadores, foi preciso o corpo, foi preciso o sangue de Jesus, para que eu pudesse me aproximar, para que eu pudesse ser aceito, para que eu pudesse ser amado, para que eu pudesse ter a oportunidade de me aproximar e tomar do pão e do vinho e do cálice. A minha condição era atroz, a minha condição era irresolvível do ponto de vista humano. Somente o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, podia tirar os meus pecados e os seus pecados. Mas e agora quem somos? Meu irmão, agora nós somos filhos, amados por Deus, queridos por Deus, somos da luz, somos
herança de Deus, somos o povo amado do Senhor, fazemos parte da nova aliança feita nesse sangue. A cruz do Calvário, meus irmãos, representa duas coisas: o tamanho do meu pecado, que foi preciso Jesus morrer, mas ao mesmo tempo a cruz do Calvário representa o tamanho da graça e o do amor de Deus por mim, por você. Você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. Pastor, mas eu não mereço. Está certíssimo, nem você merece, nem eu mereço, nenhum de nós merece, porque graça é graça, amor é amor, não se dá por mérito, se dá por graça. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se orgulhe, se glorie. Você é amado não porque você é perfeito, é melhor do que os outros. Você é amado porque Deus decidiu te amar em Cristo Jesus. Louve a Ele por isso, diga amém. Tem gente que acha que o crente é aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. Eu acho o contrário. Eu acho que a pessoa que não é crente, que não entendeu o Evangelho, que não aceita Jesus Cristo, é que se acha melhor do que os outros. Porque o crente se acha tão necessitado de Deus, tão necessitado de perdão, que corre para Jesus. Aqueles que não correm para Jesus é que acham que não precisam do perdão e da graça de Jesus Cristo. Eu sou crente, eu sou cristão, não é porque eu acho que sou melhor do que ninguém, pelo contrário, é porque eu sou tão pecador que preciso de um Salvador tão grande para me salvar. A ceia do Senhor é para pecadores. A ceia do Senhor é para aqueles que se reconhecem pecadores, que se enxergam pecadores, que precisam do sangue para lavar a sua alma, que precisam do pão para matar a sua fome de Deus. Compreenda de uma vez por todas: você pode bater em todas as religiões, bater em todas as portas, você pode procurar Deus aqui em Roma, ou lá no Juazeiro, ou em Meca, ou na Arábia Saudita, em qualquer lugar. Você não vai encontrar Deus, você só vai encontrar Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? É no momento em que você abre o seu coração e crê no Filho de Deus e o recebe como seu Senhor e Salvador, que a fome e a sede de Deus são saciadas. Jesus disse: olha, venham a mim, eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Venha a mim e beba. A ceia do Senhor é esse convite para eu me lembrar de quem Jesus é e de quem eu era e sou hoje, por causa da cruz, por causa do amor de Deus. Qual é o significado da ceia, pastor? Qual é o significado da ceia do Senhor? A ceia do Senhor, meus irmãos, é uma ocasião para nós refletirmos, para nós nos alegrarmos e para nós agradecermos. Se estamos na mesa com o Senhor Jesus Cristo, sem méritos, sem dignidade, se estamos na mesa com o Senhor Jesus Cristo sem merecermos, então nós devemos primeiramente aproveitar a presença do Senhor para refletirmos, e refletirmos sobre o quê? No verso 28 Paulo diz: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo chama os irmãos de Corinto para refletirem sobre sua própria prática da ceia do Senhor, de como ela estava distorcida, de como aquela prática estava alienada da verdadeira vontade de Deus. A ceia do Senhor é um momento em que eu paro para refletir, para examinar o meu próprio coração, para ler a minha própria alma. Jesus diz: olha, façam isso em memória de mim. É a memória, é o momento de memória, e o momento de memória é o momento de olhar para dentro de nós. Examine-se a si mesmo. É um convite para pensarmos sobre o nosso amor ao Senhor. Ele nos amou tanto que se deu a si mesmo.
De que maneira nós o estamos amando? O que nós estamos dispostos a fazer por Jesus Cristo, meus irmãos? Qual é o tamanho do nosso amor por Ele? Nós o temos amado seriamente? É o momento para pensarmos se realmente nós temos levado a sério a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Nós amamos a presença do Senhor. A ceia do Senhor é um convite para mantermos constantemente o nosso relacionamento. Ela representa a presença viva de Jesus, para mantermos a comunhão com Ele. Será que eu tenho buscado meu Senhor? Será que eu amo estar em Sua presença? Será que eu amo estudar Sua palavra? Será que eu amo me voltar para Ele em oração? Será que eu amo a Sua igreja? Será que eu amo investir a minha vida na obra? Será que o que eu estou dando para o Senhor não são migalhas? Diante daquele que deu tudo, eu tenho dado tão pouco. É hora da gente refletir. Pastor, se eu me examinar e ver, eu vou olhar para mim e vou descobrir que eu não sou digno da ceia do Senhor. Seja bem-vindo, nenhum de nós é digno. Não se trata desse tipo de dignidade, de merecimento. O apóstolo Paulo censura os irmãos de Corinto, não porque os achava indignos no sentido de imperfeição, mas porque a prática deles, a prática da ceia estava distorcida na relação horizontal, isto é, eles usavam a ceia do Senhor para levantar barreiras entre as pessoas, para excluir pessoas. A ceia do Senhor é um momento para a gente pensar também no nosso irmão. Eu tenho amado meu irmão, eu tenho amado o próximo. O mestre da lei chegou para Jesus e disse: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. É hora da gente pensar o que nós temos feito. Será que temos partilhado? Será que temos sido generosos? Será que temos sido bondosos? Será que temos sido pessoas que pensam no próximo? Ou o nosso coração se encontra cheio de amargura, de ódio, de ira, de raiva? A ceia do Senhor é o momento da gente avaliar o nosso próprio coração. Indigno está a pessoa cujo coração está cheio de ódio, intrigado com tudo, intrigado com todos, odiando a tudo e a todos, não conhece o amor de Deus de verdade. A igreja de Corinto se esqueceu de olhar para o lado. Quando as pessoas desejam viver uma espiritualidade apenas da terra para o céu, e se esquecem que nós estamos ao redor das pessoas, quando as pessoas se esquecem de que o verdadeiro amor a Deus é demonstrado em expressão do amor ao próximo, através do perdão, da compaixão, da misericórdia, do partilhar, do ajudar. Um comentarista bíblico disse uma coisa que eu fiquei muito impactado. Ele diz assim: o verdadeiro cristão não pode suportar ter muito, enquanto outros têm pouco, porque ele encontra seu maior privilégio não em guardar zelosamente aquilo que tem, mas em compartilhar. O verdadeiro cristão não é aquela pessoa que tem tanto e não se importa com o resto do mundo. Esta semana eu estava acompanhando as estatísticas do IBGE e de outras instituições, de outros órgãos, sobre o aumento da pobreza no Brasil. A gente já sabe que o Brasil sempre teve uma quantidade exorbitante de pessoas no nível da pobreza. Agora esse número aumentou. 4 entre 10 pessoas no Brasil têm dificuldades de saber o que vai comer amanhã. 4.
Ou seja, ele dorme e não sabe o que vai ter amanhã para comer. Não tem emprego, muita dificuldade, a inflação lá em cima, a carestia muito alta, muita pobreza, muita fome, muita tristeza no nosso país. E como verdadeiros cristãos, nós devemos pensar também no próximo. A ceia do Senhor é o momento de pensarmos em partilha, porque ela em síntese é uma partilha. É quando Jesus resolveu partilhar a sua vida conosco, para que nós tivéssemos vida. A mesa do Senhor nos convida não somente à reflexão, mas também nos convida a nos alegrarmos. A ceia do Senhor não é um memorial fúnebre. O corpo nos lembra, o pão nos lembra o corpo ressurreto do Senhor. Ele morreu, mas vive. A ceia do Senhor não deve ser um memorial fúnebre, onde nos lembramos de um morto, mas uma festa, porque a ceia representa o fato de que Deus nos ama e que nos olha com amor e bondade. Devemos nos alegrar pelo privilégio que temos de ser seu povo, de sermos amados, pelo privilégio de sermos aceitos, perdoados, embora imperfeitos, embora cheios de pecados, embora falhos, somos amados por Deus. É o momento de nos alegrarmos. E no Novo Testamento a ceia do Senhor era uma festa. O povo cantava, o povo ria, o povo batia palma, o povo expressava de todas as formas aquele momento da ceia ágape, porque é alegria, porque era o momento em que as pessoas olhavam para o céu e sabiam que Deus não tinha nada contra elas, pelo contrário, Deus estava ao lado delas. Deus está ao meu lado, Deus está do meu lado e não contra mim. Deus está do seu lado e não contra você. Alegre-se pelo privilégio de participar da ceia, da mesa do Senhor. Alegre-se pela a oportunidade que Deus te dá de não só participar dessa ceia, mas daquela grande ceia no dia final. A mesa do Senhor também nos convida, além disso, para agradecermos a Ele. Ah, quantas coisas nós temos para agradecer, pastor. Quantas coisas nós temos para agradecer. Primeiramente, agradecer porque fomos perdoados, fomos aceitos, fomos salvos, fomos escolhidos, fomos abraçados por Deus em Cristo Jesus. Agradecer pela família, agradecer pelos bens, pouco ou muito que temos, agradecer pela saúde, boa ou ruim, que temos, agradecer pelos dons eternos e pelas coisas temporais da vida, agradecer, ter um espírito, uma atitude de débito para com Deus, como o salmista no Salmo 116 bem expressou. Ele disse que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A ceia do Senhor nos convida a agradecermos pelas coisas boas e pelas provas também, pelas provações, pelas adversidades, porque o Tiago diz que até mesmo quando somos provados, quando passamos pelo fogo das provações, devemos estar alegres, porque naquele momento, nas provações, Deus está nos dando a oportunidade de crescermos, de amadurecermos, de confiarmos e de nos aproximarmos mais dEle. A mesa do Senhor nos convida a olhar para o céu e dizer: obrigado, Deus, embora eu não mereça, o Senhor me recebe e eu posso partilhar desse momento com o Senhor. É para pecadores como eu e você que a ceia do Senhor foi instituída, que esse sacramento foi criado por Jesus. Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, num ambiente de cultos, crentes adoram a Deus, agradecem a Deus, mantêm o seu vínculo com Jesus Cristo, renovam a sua aliança com Jesus Cristo. Isso não é uma mesa qualquer, esse é um momento de memória, comunhão e intimidade com Deus. Quando nós lembramos do que Jesus
é e fez por nós, a despeito do que nós éramos, e Ele nos tornou o que somos. E o verdadeiro crente, quando chega na mesa do Senhor, ele chega pronto para celebrar com alegria, gratidão e muita esperança de um dia poder também celebrar a grande mesa, a grande ceia no céu com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês a irmos à mesa do Senhor. Eu quero convidar você a irmos diretamente a esse memorial sagrado, quando nós, com o coração cheio de alegria e gratidão, vamos participar do pão, comer do pão e beber do cálice. E assim estaremos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Se beneficia da ceia, se beneficia todo aquele que crê. Se beneficia desse momento sagrado aquele que tem Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia que Ele te chama para que você possa entregar a sua vida a Ele e passe a ser beneficiado, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar a ceia do Senhor, igreja, com alegria, com gratidão, com reverência, com temor, com festa, porque a ceia nos diz que nós somos amados por Deus, queridos por Deus, aceitos por Deus, na pessoa de Jesus. Enquanto os diáconos se dirigem à mesa, eu quero orar. Pai, eu apresento ao Senhor este pão e este cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente, símbolos da nova aliança no teu sangue, símbolos do compromisso que o Senhor fez de nos amar e de nos tomar para si e de nos sustentar até o dia final. E nós, pecadores, apenas pecadores, nos achegamos a esta mesa justificados, lavados, regenerados. Nós te adoramos, ó Senhor Jesus. Por isso estamos com o coração alegre, com o coração grato por tudo que o Senhor fez por nós, e queremos comer o pão e beber o cálice com discernimento, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.